Oi, pessoal, tudo bem? Bom, fiquei meio sumido aí esses últimos tempos. Era para ter gravado a semana passada, mas eu vou até abrir um parênteses aqui. Esse vai ser o último desempresário do ano, né? Eu vou tirar aí uns dias de descanso. Apesar de desempresário, a gente conta com a boa vontade, com a ação, com a família, os amigos, para poder também ter um pouquinho de descanso. Ah, mas queria, antes de mais nada, agradecer todos as pessoas que se inscreveram aí no canal, todas as pessoas que estão curtindo, que mandam mensagem, que trocam ideias. Desculpar quem é que me pediu para ter uma conversa mais estruturada, mais de perto, e eu não tive a condição de fazer. E eu vou explicar o porquê e dizer para vocês que estou terminando esse ano um pouco preocupado, né, e até um pouco angustiado. Por quê? A quantidade de pessoas que vêm nos procurando, né, para falar sobre os problemas das suas empresas, para falar sobre o que está acontecendo, né, dentro do seu negócio, preocupados com o que vai ser o próximo ano, aumentou de forma significativa. E a gente consegue ver na expressão das pessoas, a gente consegue perceber a angústia. E nós que já vivemos isso de perto, sabemos o tanto que isso daí, de fato, é angustiante, principalmente numa época como essa de Natal. É uma época que só se fala em comprar presente, em sair, em viajar, em férias, etc. E muitas vezes a gente não tem a estrutura psicológica mesmo para pensar nisso e nem financeira. Então, continuo aqui eu chutando o meu ring light aqui. Então, assim, só estruturando o nosso papo de hoje, eu iria falar sobre um tema em específico, mas eu vou deixar esse tema para o próximo ano e vou falar com vocês o motivo pelo qual da não gravação da semana passada e de esperar até hoje para poder falar e conversar com vocês. Como vocês sabem, né, já é algo de praxe, o judiciário brasileiro ele entra de recesso, ele tem os recessos aí final de ano e de meio do ano, e eles entraram de recesso a partir de ontem. Então, até sexta-feira, o judiciário estava trabalhando de uma forma normal, dentro do processo do que é normal. A partir de agora é só plantão e casos graves, específicos, etc. Ocorre que, e você que está aí do outro lado, que é um desempresário, você vai entender o que eu estou falando. Ocorre que a grande maioria dos juízes e dos cartórios e, enfim, das pessoas que trabalham, os oficiais de justiça, eles têm que cumprir meta também. E esse cumprimento de meta, muitas vezes, ele fica sanduichado nos últimos 15 dias antes do recesso da justiça. Então, meus amigos, os últimos 10 dias, eu até relatei para vocês um fato aqui de uma visita de um oficial de justiça à minha casa, querendo pegar um carro que já está em posse da justiça há 5 anos. Então, a semana passada foi a semana de lidar com oficiais de justiça, pressão vinda de todos os lados, pressão vinda por carta, pressão vinda por e-mail, pelo WhatsApp, por telefonema, por visitas pessoais. Então, a nossa vida, a vida de um desempresário neste momento de final de ano, perto do recesso, ela vira isso. Algumas coisas têm ações de fato efetivas, algumas coisas são pressões mesmo, e aí essa pressão ela não fica presa somente em você, que é o desempresário, somente em você que teve algum problema nesse sentido, mas ela vai se espalhando pela sua família, né. Então, quem tem esposa vai para a esposa, quem tem ex-esposa vai para a ex-esposa, filhos, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, aí vai. Então a semana passada e a semana retrasada eu fiquei, assim, bem envolvido, obviamente, com os meus trabalhos, com o que eu desenvolvo hoje, e também atendendo essas pessoas que por muitas vezes, são pessoas do bem,
são pessoas que estão ali cumprindo o seu trabalho, estão ali fazendo o seu papel. E por outras vezes a gente encontra também aqueles arrogantes, aquelas pessoas que olham e te julgam pela aparência, e aí já fazem um julgamento de valor e vêm, falando de uma forma mais agressiva e arrogante. E você tem que ter aquele sangue frio, você tem que ter aquele jogo de cintura, para manter, inclusive, o seu réu primário, né. Porque a vontade, muitas vezes, é de retribuir a forma gentil, simpática que essas pessoas, nos tratam, da mesma forma. Então, eu venho aqui dizer para vocês que este é a esta é uma das coisas que nós sofremos no nosso dia a dia, enquanto desempresários que somos, alguns de nós, no final do ano e no meio do ano, quando existe esse recesso. No meio do ano é menos pior, porque ainda tem mais 6 meses pela frente, eles ainda podem, trazer, esses processos aí para um rito mais normal, mas chega no final do ano, não. Final do ano eles têm que bater meta também, igual o seu gerente do banco. Começa a ligar para você oferecendo título de capitalização, seguro, poupança, CDB, renda fixa, e etc, 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 porque ele também precisa bater meta, ele precisa ganhar o bônus dele, e ele, na grande maioria das vezes, ele está cagando para você e está olhando para o seu próprio bolso, que é assim que funciona também a justiça e principalmente a justiça do trabalho. Principalmente a justiça do trabalho. Eu sou um crítico voraz dessa justiça, porque o viés dos juízes, da grande maioria, e a gente nunca pode generalizar, mas a grande maioria dos juízes do trabalho, você senta na cadeira como réu já culpado. Isso é um fato. Então, assim, eles tentam de todas as formas tirar algum proveito desses últimos momentos do ano para fazer com que as pessoas tentem res, é, resolver o problema. Mas veja, não tem como resolver muitas vezes. Né? Muitas vezes a gente está lutando pela sobrevivência da gente, pela sobrevivência do nosso dia a dia. Então, assim, por mais que a gente queira, e eu já falei isso em algumas audiências, olha, me dá a oportunidade de pagar um valor mensal dentro do meu trabalho sem vocês bloquearem os meus bens, sem vocês bloquearem a minha conta, sem bloquear a minha nota fiscal, sem bloquear a minha carteira de habilitação, sem bloquear o meu passaporte, sem bloquear a minha vida, me dá a chance de trabalhar, me dá a chance de produzir, me dá a chance de ganhar o dinheiro e me dá a chance de pagar. Mas pagar dentro de uma possibilidade, dentro de uma realidade. E não apenas e tão somente dentro da visão utópica, julgadora, né, e muitas vezes de uma incompetência humana gigantesca. Que é pensar que todas as pessoas que quebram no nosso país são pessoas do mal. São safados, ladrões, pessoas que estão ali tentando de alguma forma tirar vantagem de um pseudo elo mais fraco, que nunca é um elo mais fraco. Né? A gente está vendo aí diversas coisas acontecendo no nosso país, a gente está acompanhando situações bem interessantes. Né? Eu falei já aqui em algum capítulo, eu não vou recordar qual foi, sobre o processo da Lava Jato, que foi inclusive o que levou a minha empresa a, a quebrar, e todos estão aí livres, soltos, recebendo os acordos de leniência de volta por manobras jurídicas bem estruturadas, com advogados, com, enfim, a Suprema Corte. A gente não pode falar muito também, porque qualquer coisa que a gente fala pode piorar ainda mais a nossa situação. Mas o que nós estamos vendo é isso. A gente está vendo um país onde uma minoria serve de vitrine para cumprir penas, para serem punidos, e uma minoria de pessoas poderosas, influentes, que conseguem transitar em todas as camadas do poder
fazendo o que podem e soltos, curtindo a vida, com o seu dinheiro, muitas vezes não mais aqui, fora, mas curtindo a vida onde eles bem quiserem entenderem. Obviamente que alguns pagam o pato, obviamente que alguns têm que servir, né, de vitrine, tem que servir de uma prestação de contas à sociedade. Mas, amigos, a nossa real situação é essa. A economia não vai bem, nós sentimos isso no dia a dia. São poucos as pessoas que estão andando assim sem dívidas, são poucas as pessoas que estão caminhando de uma forma tranquila no que tange o negócio, no que tange a sua parte financeira. São poucas as empresas que estão terminando o ano de uma forma tranquila também, com todas essas mudanças no cenário político, econômico, de reformas que estão sendo feitas, vocês estão vendo aí, acompanhando pelos jornais, grandes empresas antecipando os seus lucros para fugirem de mais uma manobra do governo para arrecadar mais imposto, penalizando quem eles deveriam proteger, que deveriam incentivar, que são as pessoas, são os empresários que geram riqueza, que geram emprego, que geram renda, que geram os impostos para sustentar este governo. Então nós estamos vivendo, e eu venho conversando com muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Essa época do ano é gostoso, porque tem muita gente que mora fora que vem visitar, e a gente tem a oportunidade de trocar ideia. Eu conversei essa semana, conversei com uma pessoa que mora na Europa, outra pessoa que mora nos Estados Unidos, e apesar de todos os problemas que eles têm também para o lado de lá, porque não existe nenhum lugar que seja perfeito, uma coisa é fato. O que eles falam é: lá aonde estamos existe uma segurança jurídica, existe uma segurança de que o seu bem será protegido, de que se você não fizer algo errado e você for prejudicado por algo maior do que a sua capacidade de solução, você não será punido. As leis existem e elas serão cumpridas sem mudança no meio do caminho, sem mudança na regra do jogo. Você, cidadão, nesses locais onde eu falei que eu tive a oportunidade de conversar com esses amigos, está entre os 10 primeiros, as 10 primeiras prioridades do governo. Aqui, amigos, o cidadão, ele não é prioridade para o governo. Ele só é prioridade para o governo se o governo tem interesse no cidadão. E qual o interesse? Voto. Qual o interesse? Bode expiatório. Qual o interesse? Ser massa de manobra política, massa de manobra econômica, para que eles continuem governando, como assim está sendo desenhado para o que vai ser o ano que vem. É muito triste a gente acompanhar tudo isso. Eu já comentei uma vez aqui com vocês e vou repetir. Eu era a pessoa que me emocionava ouvindo o hino do Brasil. Hoje eu olho para tudo isso sem nenhum romantismo mais. Eu olho para tudo isso de uma forma bem pragmática e tenho consciência de que tudo aquilo que a gente imaginava talvez não aconteça. O Brasil não é mais um país do futuro. Esse futuro do Brasil nunca chega. Esse país, da forma com que ele está andando, é um país que não vai para frente. E nós sabemos disso. Nós, população, pessoas que têm um pouquinho mais de massa encefálica, quem não está aí na manobra do governo, quem não está servindo de marionete para o governo, a gente sabe disso. Mas a gente não pode cair em desesperança e simplesmente parar e fazer coisas erradas, enfim. Até porque nós, cidadãos comuns, se fizermos, seremos punidos. E exemplarmente punidos. E, se possível, vamos ser colocados lá em praça pública
mostrar para todo mundo, tá vendo? A lei no Brasil funciona. Para quem, cara pálida? Para quem? Então, eu gravo esse último vídeo aqui do ano de 2025, fazendo uma reflexão. Fazendo uma reflexão do que foi esse ano de 2025, que foi duro, e já vislumbrando um ano um pouco mais duro para 2026. Aqui, nesses poucos episódios gravados até hoje, nós falamos sobre a decisão entre CLT e CNPJ, nós falamos sobre o meu caso específico, né, foi o que eu mais falei aqui, do que aconteceu com a minha empresa, a interferência que nós tivemos, né, de uma estrutura do sistema que funciona aqui no nosso país. Usei exemplos de outras empresas, sem citar os nomes e nem os empresários que também sofreram com a mesma coisa, da mesma forma. Gente, olha, se você que é empresário ou está pensando em empreender, não tem consciência de que o seu maior sócio é o governo e o seu pior inimigo também é o governo, se você não tem consciência disso, você está no lugar errado, tá? Porque o governo ele é o seu maior sócio, é só você ver a carga tributária que você paga e o lucro que sobra para você. E o lucro que está sobrando para você ainda está vindo agora com uma lei nova para tirar o seu lucro também. Qual é a motivação que um cidadão comum tem de abrir uma empresa hoje neste país? Por que será que tem mais de 300 mil brasileiros na fila para tirar a cidadania no Paraguai? Por que será que algumas empresas já estão indo para o Paraguai e se instalando lá? A única coisa, o único motor, e é um motor que funciona ainda com um pouco de gasolina batizada no nosso país, é o motor da agricultura. Eu tive a oportunidade de visitar e estar prestando um serviço para uma empresa do agronegócio, do ramo de alimentos, de proteína animal, e tive a oportunidade de visitar uma cidade no Mato Grosso. E falo para vocês, ali a gente vê o negócio rodando. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, né? Então ali roda, ali você vê a coisa funcionar. Mas também com uma interferência grande do governo. E aonde está essa interferência? Nas fiscalizações, nos impedimentos, nas formas escusas, aquele jeitinho brasileiro que tem que se dar para driblar uma coisa ou outra ali para poder ter um pouco de rentabilidade e fazer o negócio rodar. Mas o resto, pessoal, as pessoas estão sobrevivendo. Os empresários no Brasil estão sobrevivendo. A duras penas. A duras penas. Eu fico bem comovido quando a gente tem a oportunidade de conversar com empresários que estão passando por situações bem difíceis e olhar no olho daquele empresário e sentir a dor dele. Porque eu já senti essa dor também. Eu já senti a dor de um belo novembro, dezembro de um ano que eu não vou me recordar, talvez 2013, 14, tirar toda a previdência privada de todos os sócios da empresa, juntadas há 15 anos, para colocar na empresa para pagar 13º dos funcionários. E pagamos, na esperança de receber, de ver a empresa de novo crescer e refazer essa previdência privada. O que não aconteceu. E pasmem, tudo isso que foi feito, na hora que você vai para a justiça, principalmente a famigerada justiça do trabalho, eles não levam nada disso em conta. Ele olha para sua cara, te vê muitas vezes bem vestido, te julga como um safado explorador do pobre coitadinho do funcionário que estava trabalhando para você. E esse mesmo funcionário que recebeu esse 13º que você tirou da sua previdência privada de 15 anos e colocou lá, na primeira dificuldade coloca na justiça. E muitas vezes a culpa não é nem do funcionário. Muitas vezes a culpa é daquele advogado porta de sindicato,
Muitas vezes a culpa é daquela pessoa que está ali falando um monte de besteira no ouvido, influenciando este funcionário a fazer isso, que muitas vezes pode ser nem que seja a vontade dele, mas acontece, acontece. A minha reflexão, já caminhando aqui para o encerramento desse vídeo de hoje, é, de novo, se você terminou o ano cansado, se você terminou o ano empregado, se você terminou o ano pensando em largar o seu emprego para abrir um negócio, amigo, pense muito bem. Amigo, amiga, pense muito bem. Muito bem. Por melhor que seja a sua ideia, o seu risco neste país, ele é gigantesco. Gigantesco. Muitas vezes é melhor você trabalhar duro para alguém, para uma empresa multinacional sólida, que muitas vezes elas pegam o resultado e transformam em resultado lá fora, porque lá a lei não muda, e aqui dentro ele só deixa prejuízo, e aqui dentro ele produz mais barato do que produzia lá fora, mas pelo menos o seu salário está garantido. Eu fico imaginando quanto empresário está saindo hoje às 18 horas do seu expediente normal para passar o Natal com a sua família, mas com a cabeça a mil, sem saber o que vai ser janeiro, sem saber como vai sobreviver a janeiro. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estão saindo para sua ceia de Natal quebrados. Hoje eu tive uma conversa com um amigo que falou justamente isso. A nossa função, nós somos médicos de empresa. E muitas vezes a gente tem que dar a notícia para essa empresa ou para os empresários dessa empresa que eles são um paciente terminal. Fazemos isso na véspera do Natal ou esperamos um pouco? Porque agora não acontece nada. Agora não acontece nada. É duro, gente. Não é fácil. Eu gostaria muito de estar aqui falando com vocês, trazendo uma mensagem de puta esperança, que tudo vai ficar melhor, que a vida dos empresários vai ser melhor para o ano que vem, que a economia vai ser melhor o ano que vem, que a justiça vai ser mais justa, que ela vai ser menos, ela vai ser mais imparcial, ela vai ser menos tendenciosa, que as leis serão cumpridas da forma que são e não sendo interpretadas de forma mirabolante para ajudar, acobertar ou favorecer um ou outro. Eu gostaria muito de estar falando isso. Mas o meu propósito com esse canal é falar a verdade para vocês. O meu propósito com esse canal é trazer para vocês a realidade, o que acontece no dia a dia. O que acontece no dia a dia, no meu dia a dia, no que acontece no dia a dia das pessoas que eu converso, das empresas que eu estou conversando. Todos os negócios, agora neste fim de ano, eles estão fechando de uma forma bem diferente do que imaginavam no começo do ano. Alguns estão até bons, estão fazendo bons resultados, mas a grande maioria não. E todos com medo para o ano que vem. Precisamos nos preparar, amigos. Você que é empresário precisa se preparar. Preparar a sua família. Preparar o seu patrimônio. Proteger o seu patrimônio. Porque tudo que você construiu, dando dinheiro para o seu maior sócio, que é o governo, no primeiro deslize que você tiver, ele vem e toma tudo de volta. Então, cuidado. Proteja-se. Dentro da lei. Fazendo a coisa certa. Mas fique de olho bem aberto. Porque eu não gostaria que você passasse pelos últimos 10 dias que eu passei. E que muita gente passou. Eu falo de mim porque eu sempre uso o meu exemplo, eu gosto de usar o que eu estou passando. E não estou me vitimizando, não estou me fazendo de coitadinho, vai pra puta que pariu quem pensa que eu estou fazendo isso. Eu estou apenas relatando fatos. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo do outro lado e que passou esses últimos 10 dias a mesma coisa, está olhando assim, puta merda, pior que ele tem razão. Que saco, foi assim mesmo. Então assim,
Vou encerrar aqui mais uma vez agradecendo todos vocês que se inscreveram no canal, curtiram, estão mandando mensagem. Eu espero que o ano que vem a gente tenha mais interação com mais pessoas, com outros desempresários para contar suas histórias. Eu espero trazer mais notícias boas, né, mais avanços para pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Quero desejar boas festas para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Como eu falei para vocês, agora, se o bom Deus permitir, estarei de volta só em janeiro, com mais desempresário, com mais informações, com mais troca de experiência, com aquele propósito que eu já falei para vocês, que é o único propósito desse programa. Ajudar a você a se preparar para não passar pela mesma coisa que eu e mais milhões de brasileiros passam todos os dias. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente Natal, uma excelente virada de ano, que vocês comecem o ano com muita energia, muita saúde, muita paz, e deixe de lado essas picuinhas de sandália para um lado. A sandália que se foda. O pé quem vai decidir que vai entrar no ano é você, não é ele. Isso é só mais uma cortina de fumaça para encobertar alguma coisa que a gente ainda não viu. Mas já já a gente descobre, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tudo de bom e até mais.